Olá, me chamo Isabela Barbalho e sou acadêmica de enfermagem da Universidade Federal de Campina Grande, campus Cajazeiras. Sou membro do LATIX, o Laboratório de Tecnologias de Informação e Comunicação em Saúde, e neste mês de Setembro Amarelo, a gente vai abordar o tema suicídio entre a comunidade LGBT como forma de prevenção. No ano de 2003, o suicídio foi declarado como um problema de saúde pública pela OMS, a Organização Mundial de Saúde. Elevados índices têm gerado maior atenção devido ao crescimento acentuado desse fenômeno em pessoas mais jovens. As jovens lésbicas, gays, bissexuais e transexuais, LGBT, têm sido apontado como um dos principais grupos que estão mais propensos a ideações, tentativas de suicídio. Pesquisas realizadas pelo Instituto de Ciências Médicas da Unicamp constatou que homossexuais têm tendência maior a desenvolver transtornos mentais em relação a jovens heterossexuais. Esse fato é associado a diferentes fatores como preconceito, discriminação, violência e estigma social que essas pessoas sofrem nas diferentes instituições sociais. A discriminação, sobretudo por parte da família, é um fator de risco para o aumento desses casos. A teoria do Minority Stress, estresse de minorias em português, propõe que estresses sofridos de forma crônica por minorias em decorrência de uma vida inteira de não aceitação, rejeição, discriminação, estigma e violência contribuem para que essa população tenha risco aumentado em sua saúde física e mental, em relação ao restante das pessoas. No Brasil, o CVV, Centro de Valorização à Vida, aponta que a cada 45 minutos uma pessoa comete suicídio. Nesse mesmo tempo, estima-se que ao menos o triplo de pessoas tenta e diversas pessoas pensam em cometer. Vários determinantes sociais de saúde interferem na vida dos sujeitos pertencentes ao grupo LGBTQIA+. Entre eles, fatores culturais, de sexo e sexualidade e etários se mostram indispensáveis para entender o problema de saúde pública que o suicídio representa para estas populações. Nesse público, a violência e a discriminação sofrida e, consequentemente, o estigma social são fatores de fundamental relevância para se compreender a vulnerabilidade desse grupo. Também é necessário considerar as especificidades e a individualidade desses sujeitos no acolhimento dos espaços de promoção do cuidado. De acordo com a OMS, esses grupos vulneráveis que sofrem discriminação nos diferentes espaços de interação social estão em risco a diversos agravos, apresentando elevadas taxas de suicídio entre lésbicas, gays, bissexuais, transgêneros e intersexuais. Em dados divulgados em 2014 pela Organização Mundial de Saúde, o Brasil ocupava, em 2012, o 8º lugar em números absolutos de suicídios no mundo, com um total de 11.821 mortes por ano. A Organização Mundial da Saúde destaca que alguns grupos são considerados mais vulneráveis. Dentre estes, encontra-se a população LGBT, devido à discriminação e violência sofrida em razão da orientação sexual e identidade de gênero. É notório que o ambiente em que as pessoas estão inseridas pode influenciar de forma substancial alguns fatores de risco ao suicídio. Dentre esses fatores presentes na comunidade e nas relações que estão associados ao risco de suicídio estão os conflitos no ambiente familiar, a discriminação, os traumas psicológicos advindos do abuso, o sentido de isolamento e a falta de apoio social e familiar. Além desses fatores de risco, a população jovem LGBT se destaca por estar inserida em dois contextos de vulnerabilidade no que tange ao suicídio, ocorrendo uma interseccionalidade de vulnerabilidades, tornando esse grupo ainda mais hipervulnerável, devido às suas especificidades. Dessa forma, adolescentes LGBT configuram-se como população vulnerável, tanto pela condição de adolescente, quanto pela violência e exclusão que estão expostos devido à sua identidade de gênero. Esses indivíduos possuem também elevada deteriorização da sua saúde mental, ocasionada pela LGBTfobia. O estigma gerado por essa discriminação é fator importante para a realidade que esses jovens LGBT se encontram no que se refere à situação de risco mais elevada em relação ao uso de substâncias, infecções sexualmente transmissíveis, cânceres, doenças cardiovasculares, obesidade, bullying, isolamento, rejeição, ansiedade, depressão e, por fim, o suicídio, em comparação com a população em geral. A violência simbólica ou não física, ou mesmo a violência física, trazem impactos severos às vítimas, tendo potencial de culminar em suicídio. Essa experiência de ser vítima de violências LGBTfóbicas podem gerar diversos problemas de saúde.
Essa violência letal contra homossexuais, e mais especialmente contra travestis e transgêneros, é, sem dúvida, uma das faces mais trágicas da discriminação por orientação sexual e da homofobia no Brasil. Outro aspecto relevante se refere ao mau atendimento a essas pessoas, por motivos relacionados ao estigma social que elas sofrem e pela insensibilidade no reconhecimento de necessidades específicas de LGBTs. Também é percebido a existência de uma diferença significativa entre a saúde mental e física de jovens LGBT e dos jovens cis heterossexuais em geral. Esse fato corrobora a íntima relação entre o sofrimento mental e questões relacionadas ao estigma social negativo, estresse social e rejeição familiar. Em relação à identificação de fatores, há diversos comportamentos que se relacionam com a vulnerabilidade de um indivíduo em cometer suicídio, tais como isolamento, angústia e automutilação. Nesse sentido, é importante reconhecer como cada um desses sinais se classifica, na finalidade de evitar precocemente uma fatalidade. Inicialmente, existe a ideação suicida, onde a pessoa pensa na morte como uma saída para pôr fim aos seus problemas. A partir daí surge a autoagressão, onde existe a prática de atos violentos contra o seu corpo, se cortar, se queimar e outras formas de causar danos a si mesmo. Esses passos levam à tentativa de suicídio, onde se recorre a meios que o sujeito acredita serem suficientemente letais. Muitas vezes, a vítima consegue atingir o seu objetivo final, que é o suicídio, ocasionando um desfecho fatal. Todos os atos mencionados anteriormente constituem a violência autoprovocada, que vai desde a idealização dessas atitudes até uma finalidade maior, ocasionando a morte. Sobre as medidas relacionadas ao enfrentamento, numa perspectiva profissional, a identificação dos fatores que foram mencionados anteriormente auxilia no direcionamento do paciente aos serviços de saúde. Por exemplo, pacientes que praticaram a autoagressão necessitam de uma avaliação acerca de sua saúde física, na finalidade de avaliar lesões externas e internas. Já pacientes que apresentam a ideação do suicídio, eles necessitam de um acompanhamento em centros de atenção psicossocial, que são os CAPs. Durante o encaminhamento, que é feito pelo profissional na atenção primária, o profissional deve deixar claro que esse encaminhamento não constitui uma forma de lavar as mãos em relação ao problema do paciente. E também é importante que esse profissional ele esteja estabelecendo comunicação com os serviços pelos quais esse paciente será atendido. Embora a assistência profissional seja imprescindível à vítima, o apoio da família e comunidade em geral também é fundamental para que o tratamento seja efetivado. A escuta, empatia, ausência de julgamentos e apoio são exemplos de pequenas atitudes que proporcionam grande diferença. Se você gostou desse vídeo, curta, comente, compartilhe e para mais informações acesse nossas redes sociais que estarão na descrição.